Leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 3. Os planos de um líder. Porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Quando um líder enfrenta um desafio, a primeira coisa que faz é orar e depois planejar. Sem um plano, não há maneira de saber como chegar onde é necessário chegar. Os grandes líderes, como Neemias, são hábeis planejadores. Cada um de nós foi criado à imagem de Deus, com o fim de nos criar a você e a mim e a todos os demais. Deus começou com um plano mestre. Na pessoa de Neemias, Deus nos tem dado um modelo de líder, como um esquema sobre a forma de planejar. Há três razões pelas quais tanto você como eu devemos fazer planos. Para que fazer planos? 1. Deus faz planos, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus faz planos. Isto não só faz com que nós sejamos permitidos fazer planos, mostra-nos que planejar é aconselhável, sensato e piedoso. Quando imitamos a Deus, estamos reconhecendo sua grandeza. Para ser como Ele é, precisamos fazer planos. 2. Deus organiza. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mas tudo deve ser feito com a tendência e a ordem. Jeremias 29:11, 1 Coríntios 14:33, Provérbios 4:26, Provérbios 16:9, 1 Coríntios 14:40. Deus ama a ordem. Quando nós seguimos seu esquema de trabalho planejado e com cuidado, estamos atuando com obediência em suas indicações, seu plano e seu propósito para a nossa vida. Deus abençoa a obediência. 3. É boa mordomia. Tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender mais a vontade do Senhor. A administração de nosso tempo compreende que façamos o melhor uso possível das oportunidades que Deus nos proporciona. Para sermos bons mordomos do que Ele nos tem dado, precisamos também ser bons planejadores. Quando não planejamos, não estamos cuidando do que Deus nos confiou. Faça planos para ser um bom mordomo dos recursos de Deus. Como os líderes planejam? 1. Os líderes pensam em tudo detalhadamente. Neemias havia recebido aquele peso 4 meses antes, no mês de Quisleu. Como ele diz, a partir daí estava esperando que acontecesse algo. Agora, 4 meses mais tarde, no mês de Nissan, alguma coisa acontece. O que está acontecendo enquanto isso? O que Neemias estava fazendo entre o momento em que pensou pela primeira vez na reconstrução dos muros e no momento em que pode, por fim, apresentar uma ideia ao rei? Neemias estava se preparando, ele havia orado e feito planos. Quando o rei perguntou, o que você quer? Neemias pode responder, porque tinha feito planos para aquele momento. Você sabe o que significa deixar os seus planos por um tempo? Em lugar de se sentir frustrado? Veja esse tempo como uma oportunidade que Deus dá para fazer o que Neemias fez, orar e planejar. Quando você decidir agir, permita que seja Deus o que se ocupe dos resultados. De todas as maneiras, Ele vai agir. Só assim você o reconhecerá. Desta maneira, você vai ser muito mais eficaz como líder e sofrerá muito menos estresse. Howard Hendricks disse: não há nada que se aproveite mais do que pensar nas coisas seriamente. Tampouco há nada que exija mais que isso. Os líderes precisam de tempo para pensar. Muitas vezes isso significa que devem separar um tempo para estar longe de tudo. Quando você necessitar fazer planos,
Pense em fazer um breve retiro longe das pressões e da agitação da vida diária. Busque um lugar que ofereça um ambiente onde você se possa concentrar e converta esse lugar em um lugar para pensar. Separe um tempo para pensar e planejar. Os líderes criam tempo para pensar. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. A sabedoria do homem prudente discerne o seu caminho, mas o insensato dos tolos é enganosa. Você separa um tempo para pensar sobre a vida? As Escrituras nos dizem que a pessoa sábia faz isso. Faça agora mesmo estas 3 perguntas. Onde estou agora? Onde quero estar? Como posso chegar lá? Isso é o que Neemias fez. Pensou bem nas coisas. Orou durante 4 meses, mas enquanto orava, estava fazendo planos. Quando oramos e planejamos, estamos abrindo a mente e o coração para Deus. Então, enquanto ouvimos a sua voz, talvez não escutemos a sua voz audivelmente. De fato, o mais provável é que não oramos dessa forma. No entanto, sim, você vai receber impressões e ideias que procedem dele. Enquanto ele dá a você uma visão. Para ser um líder eficaz, você precisa ter uma visão. A visão é o que destaca os líderes. Não planejar é mesmo que planejar o fracasso. Você precisa pensar bem nas coisas, precisa saber de antemão como vai proceder e o que vai fazer no caso das coisas saírem mal. Segundo, os líderes se preparam para as oportunidades. Quando oportunidades bater na sua porta, você precisa estar pronto para abrir essa porta. A vida está repleta de oportunidades, mas nem sempre estamos preparados para reconhecê-las. Se passar por cima de uma oportunidade que Deus colocou no seu caminho, você poderá estar perdendo o propósito divino para a sua vida. Assegure-se de buscar a Deus todos os dias e de lhe pedir que mostre as oportunidades que Ele tem preparado todos os dias e cada um de seus dias. Nunca sabemos de onde virá uma oportunidade. Os melhores momentos de nossa vida podem ser consequências e de atos muito pequenos, e nessas ocasiões talvez pensemos que tudo sucedeu por acidente. No entanto, a menos que estejamos atentos para discernir as oportunidades, nós as poderíamos perder por completo. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse. Finalmente chegou o momento que Neemias estava esperando. Surgiu a oportunidade de apresentar sua ideia ao rei. Por fim, ele podia apresentar e estava pronto porque havia planejado. O peso que Neemias sentia por Jerusalém o afetava emocionalmente e se manifestou em seu aspecto externo. Naqueles dias, apresentou-se diante do rei com a cara triste. Era um delito capital. Neemias sabia disso, mas estava desalentado e não podia esconder o fato. Havia orado por muito tempo, mas nada havia mudado. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você consegue se identificar com o desalento de Neemias? Ele se perguntava o que Deus ia fazer com respeito àqueles muros. Vivendo a tristeza de Neemias, o rei lhe perguntou: o que está acontecendo com você, Neemias? Ele estava bem consciente do perigo em que se encontrava. Diante dos seus leitores, ele reconheceu: eu senti medo. Seu plano era duplo. 1. Pedia a Artaxerxes que permitisse assentar-se. 2. Pedia autorização para construir os muros de Jerusalém. Não esperava que o rei se sentisse encantado com estas duas petições. Naqueles dias, se alguém fizesse um pedido ao rei do qual ele não se agradasse, as pessoas se encontrariam em um sério problema. Neemias estava diante de um rei que tinha poderes de vida ou de morte. Não é de admirar-se que se sentisse medo. No entanto, não deixou que o medo o detivesse.
Você sabia disso? Os líderes seguem adiante, apesar dos seus temores. Existe um mito popular, segundo o qual deveríamos crer que os líderes nunca têm medo. O certo é que os líderes sentem medo com frequência. O valor não é a ausência do medo. O valor consiste em seguir em frente, apesar dos temores que tenhamos. Observe o que fez Neemias com o seu medo. O rei lhe disse: "O que você quer?" É óbvio que ele está aflito. Neemias orou, não da mesma forma que havia orado durante aqueles 4 meses, mas orou com rapidez. Alguma vez precisamos que nossas orações sejam um SOS, como este: Deus meu, dai-me sabedoria, ajuda-me a saber o que quer dizer. Neemias respondeu ao rei: "Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo?" Escolheu com todo cuidado suas palavras e, para assegurar que o rei, sua lealdade, começou com "que o rei viva para sempre." Como guarda-costa do rei, Neemias sabia que o seu rosto triste podia ser interpretado como um rosto que escondia informações acerca de algum problema, como uma conspiração para assassiná-lo. Naturalmente, o rei queria saber por que o seu funcionário mais importante estava tão aflito. "A cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas", disse Neemias, apelando para o respeito cultural dos orientais por seus antepassados e sua tradição de manter em bom estado os terrenos onde esses estavam sepultados. Funcionou. O rei lhe respondeu: "O que você quer?" Como havia feito planos para aquele momento, Neemias soube com exatidão o que deveria pedir. 3. Os líderes fixam uma meta. E respondia ao rei: "Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir para a cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la." Vemos agora que Neemias pede as coisas concretas, sua meta é definida, quer reconstruir os muros. O passo seguinte no planejamento é a fixação de uma meta. Sem um alvo, não estamos apontando para o nada, e isto é precisamente o que vamos atingir. Ao fixar uma meta, faça a você mesmo 3 perguntas: o que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? 2 dos erros mais comuns que cometemos ao fixar uma meta são o de determinar metas muito abaixo ou de ter expectativa pouco realista quanto ao cumprimento dessas metas, ou nos satisfazemos de modo demasiadamente fácil, com resultados medíocres, ou que queremos obter tudo na hora. Quando fazemos um plano que incorpora uma meta para cada passo, podemos ir seguindo o nosso progresso. Podemos ver como estamos alcançando o nosso ponto e destino. Centímetro a centímetro, tudo é brincadeira de criança. Não tenha medo de fazer planos grandes por receio de que Deus tenha de acudir para resgatar você. Deus se encanta com planos grandiosos. O fato de fazer grandes planos honra a Deus. Com efeito, estamos dizendo, isto é, que estou esperando que Deus faça. Não se trata do que eu posso fazer, mas do que Ele pode fazer. Neemias fixou-se na meta de reconstruir os muros ao redor de toda uma cidade. Ele era copeiro, não construtor de muros. Nunca havia levantado nenhum muro, nunca havia edificado nada. Entretanto, não teve medo de fixar uma meta grande, porque servia um Deus grande. A maioria de nós fixa a meta muito baixa e buscamos atingi-la com muita rapidez. Deus nos pede para sonhar grande e ir devagar. 4. Os líderes fixam data limite. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: "Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará?" Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Sem uma data limite, uma meta não é meta. É só um desejo. O estabelecimento de uma data limite é a parte do planejamento que fixa um calendário. Você sabe o que quer fazer, quando quer que esteja pronto. Agora a pergunta é esta: quanto tempo vai ser necessário? Artaxerxes precisava de Neemias.
como evidência a sua pergunta: quanto tempo vai ficar fora? Por que será que Neemias acrescentou as palavras, estando a rainha sentada junto a ele? Talvez compreendesse a influência dela sobre a receptividade do rei. O mais provável é que ele, por ser Neemias, a mão direita do rei, houvesse amizade entre ele e a rainha. Com sua rainha junto a ele e seu ajudante principal servindo-lhe vinho, o rei ficava feliz. Neemias reconheceu que era o momento adequado. Assim apresentou sua petição. Realmente, o que eu queria fazer era regressar para reconstruir os muros ao redor da cidade, onde se encontravam as sepulturas de meus antepassados. Começou a dizer: é possível que fizesse essa petição neste momento, sabendo que a rainha influenciaria Artaxerxes para que ele deixasse ir? Uma coisa sim sabemos com segurança: Deus era quem havia fixado aquele momento. Neemias orou, fez um plano, fixou uma meta e estabeleceu uma data limite. 5. Os líderes preveem os problemas. Se for do agrado do rei, eu poderia levar a carta do rei ao governador do Trans-Eufrates para que me deixasse passar até chegar a Judá? Agora que já tem a permissão para ir, Neemias pede proteção. Sua viagem da Babilônia ao Iraque até Israel tinha uma distância de 1.300 a 1.600 quilômetros e passava por diversas províncias. Ele sabia que ia necessitar de ajuda, alguém como o rei, para chegar são e salvo ao ponto de destino. Por isso ele disse a Artaxerxes: quero que me des a carta de autorização, de maneira que não tenha problemas quando chegar ali. Vê-se claramente que Neemias tinha pensado em tudo. Quando o rei lhe perguntou o que queria, ele já tinha a resposta preparada, porque havia pensado até nos detalhes. Havia feito planos para que aquele momento, durante 4 meses, passando, não estava só orando, mas também planejando de modo que, quando surgiu a oportunidade, pôde dizer o que necessitava. Quando você planejar, não se esqueça de prever que problemas podem surgir. Pergunte a você mesmo: o que pode me deter? O que pode dar errado? O líder prudente reconhece que, se há algo que pode ir mal, o mais provável é que assim ocorra. Planeje para as possibilidades de um desastre. Os administradores se centram nos problemas do momento, os líderes na resolução dos problemas de amanhã. Em toda organização fazem falta tanto os administradores como os líderes. No entanto, é importante reconhecer que eles não são a mesma coisa. Os administradores centram-se nos detalhes cotidianos, os problemas que surgem todos os dias. Os líderes preveem os problemas. Fazem assim mesmo essas perguntas que começam com e se. Perguntas que ninguém mais pensa, sequer fazem. Eles veem o problema e têm preparado a solução para enfrentá-lo, ainda antes que se torne uma realidade. Quando as reuniões de domingo na igreja que eu pastoreio começaram a lotar o templo, vi a necessidade de celebrar outra reunião no sábado. Nessa época, quase não havia igrejas cristãs tradicionais que realizassem reuniões ao sábado. Eu estava pensando com 1 ano de antecipação aproximadamente. Isso é o que um líder deve fazer. O líder pensa muito mais adiante que os demais. Da mesma forma que Neemias, os líderes visionários são adiante, prontos para enfrentar os problemas quando chegam, com a solução que já encontraram. Ainda que a administração e a liderança sejam coisas distintas, ambas são necessárias. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A previsão dos problemas e a antecipação para resolvê-los são parte de um planejamento eficaz. 6. Os líderes calculam o preço. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Como o planejamento exige tempo e dinheiro e orçamento, e o próximo ponto que o líder precisa levar em consideração. Você já percebeu que tudo na vida tem um custo? Neemias apresentou ao rei toda uma lista de petição.
Primeiro quero que me deixe ir, depois quero que me deis a proteção de que necessito para chegar lá. E aproveitando a oportunidade, quero também que sejas tu a pagar o projeto. Como tinha tudo pensado, Neemias sabia com precisão e de que ia necessitar. Quando o rei lhe concedeu a audiência, essas foram as coisas que ele pediu. Necessitava de madeira para levar as vigas das portas da cidade, madeira para os muros e madeira para edificar a sua casa. Leve em consideração que Neemias não era construtor, nunca havia edificado nada em toda a sua vida. Quando, porém, surgiu a oportunidade de apresentar suas necessidades ao rei, ele disse com exatidão e do que precisava, porque havia feito planos. Os líderes eficazes oram e depois planejam. Como Neemias soube o que necessitava pedir? Como soube que havia um bosque real perto de Jerusalém? Calculou o preço e planejou antes. Antes de se envolver-se com a situação, calculou o que estava fazendo. Fez a investigação necessária. Até conhecia o nome do guarda da floresta. Tudo aquilo que ele havia pensado antes, de modo que estava pronto para a oportunidade. Bateu à sua porta. Deus tem oportunidades magníficas esperando por você, mas você tem que estar preparado para ir ao encontro dessas oportunidades, quando elas aparecerem. Se Neemias não tivesse feito seus planos, não estaria preparado. Como o seu planejamento foi detalhado, sabia exatamente o que deveria pedir. Havia calculado os preços. Jesus nos diz que nós também precisamos calcular os preços. Qual de vocês, se quiserem construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Neemias está tão comprometido com a sua visão que se dispôs a passar por riscos consideráveis para alcançá-la. Ele sabe que está fazendo petição ao rei pagão, tem a sua lista preparada e colocou a sua confiança no Senhor. Pede autorização, proteção e recurso, e tudo com um grande risco para a própria vida. Cada vez que o rei lhe concede uma das coisas que pede, dispõe-se a aventurar-se um pouco mais a ir além. Você já se encontrou com alguma situação como essa? Eu já. Quando se dá conta de que ainda não jogaram fora, você continua avançando. Vai empurrando os limites, querendo ver aonde pode chegar. A liderança tem risco. Os líderes estão dispostos a pedir ajuda aos outros. Não tem por que não pedir. Os líderes reconhecem que para atingir as suas metas, necessitam de ajuda dos outros. Precisa pedir para ajuda para Deus e para os outros. Nenhum líder pode realizar grandes tarefas sozinho. Não cometa o erro de supor que ninguém quer se envolver, porque você não pediu. Deixe que decidam por si mesmo. Deixe que tome decisão. Não tenha medo de pedir ajuda. É necessário e incrível a ousadia para fazer o que Neemias fez, ao pedir ajuda a um rei pagão, um homem que tinha em suas mãos o poder da vida e da morte. Como havia dedicado 4 meses orando e planejando, a fé de Neemias foi fortalecida. Ainda que seus joelhos estremecessem, sua confiança em Deus lhe deu a coragem necessária para avançar com seu plano. O coração do rei, como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirigiu para onde quer. As decisões mais sábias são tomadas após a oração e planejamento. Deus escolhe a direção que o líder prudente reconhece por meio desses 2 recursos. A história de Neemias ilustra a verdade que está em Provérbios 21:1. Deus tinha o controle total sobre o coração daquele rei pagão. Deus é especialista em transformar corações. Talvez você sinta o desejo de realizar algo em seu lugar de trabalho. Como não é presidente da empresa, sente que a influência é limitada. Você é um dos administradores do nível médio e os planos que você executa raramente são seus? Você precisa saber isto. O coração do executivo, como o coração do rei, está na mão do Senhor, que pode levá-lo onde ele quiser. O coração do presidente de sua empresa está na mão de Deus, e Deus é especialista em mudar coração. Ele é soberano de modo de tudo acontecer na decisão dele. Isto é certo, inclusive quando os planos não tomam o curso que você pensa que deveriam tomar. Deus continua tendo o controle de tudo. Nós conseguimos ver as coisas a curto prazo.
Deus vê muito além no caminho. Neemias não tratou de manipular o rei. Quando o rei perguntou o que está acontecendo, ele foi sincero. Minha cidade de origem está em ruínas, disse. Não inventou uma história de como regressar a Jerusalém por motivo falso. Não tentou enganar o rei, nem brincou com ele. O que fez de fato foi falar com Deus sobre ele. Neemias reconhecia que o coração do rei estava nas mãos de Deus, de modo que pediu a Deus que lhe concedesse o que ele pedia por meio de Artaxerxes. Quando você tiver um chefe que não simpatiza com um projeto ou uma meta que você tenha, não tente manipulá-lo. Em vez de manipulá-lo, faça o mesmo que Neemias. Limita-se a falar com Deus sobre ele. O coração do rei e de seu chefe está na mão de Deus. Somente ele pode mudá-lo. Quando você tentar fazer isso, terá caído na manipulação. Deixe que Deus seja Deus, quem mude o coração. Ore por esse seu chefe e observe como Deus faz a mudança. Essa é a sua atividade favorita. Visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias atribuiu todo o mérito a Deus. A primeira metade do livro de Neemias e a autobiografia. A segunda metade está narrada em primeira pessoa, de modo que é possível que Esdra, ou o outro dos cronistas daquele tempo, que tenha escrito. Aqui no segundo capítulo, Neemias mesmo quem diz: Deus está por trás de tudo no que está acontecendo. Neemias sabe perfeitamente que a vitória não é resultado da sua capacidade. Quando reconhecemos a mão de Deus por trás das pessoas que estão atrasando o nosso projeto, esse projeto que sabemos que vai transformar o mundo, estamos demonstrando a maturidade espiritual. Neemias disse: Deus estava comigo. Se, entretanto, ele não tivesse orando e planejando e não tivesse disposto a agir e se arriscar, e se ele nem tivesse tomado conhecimento do que estava acontecendo de acordo com o calendário divino, não teria acontecido nada. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Com isso, fui aos governadores de Trans-Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. O rei não apenas ofereceu sua proteção a Neemias durante a viagem, como também lhe enviou uma escolta militar. Neemias obteve mais do que havia pedido. Isto é a imagem da verdade que lemos na palavra. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou possamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Neemias se dava conta de que estava correndo um grande risco ao pedir tantas coisas. Mas quando o rei pensava em desistir, lhe disse: e você também vai acompanhado por uma escolta militar. Aquilo era um milagre. Imaginei a emoção de Neemias quando cavalgava pelo deserto rumo a Jerusalém. Não posso acreditar. Deve ter pensado: há 4 meses isto era apenas um sonho. Uma ideia que Deus me deu. Agora tenho uma escolta militar que me leva para a minha cidade e a fim de edificar o meu sonho e com um dinheiro? Porque Neemias confiou em Deus, porque orou, planejou e esperou em Deus. Observe tudo o que pediu e mais que isso. Quando Deus encontra uma pessoa que vê a visão dele, lhe proporciona os recursos necessários. Neemias havia ouvido a voz de Deus. Estava sensível diante do coração de Deus e disposto a se deixar usar por ele. Quando Deus o moveu, ele começou a orar. Deus traduziu em visão o peso que Neemias sentia pelos demais. Assim, como trabalha a oração perseverante? Transforma o peso. Era uma visão. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer por uma pessoa que vê a visão que ele tem. O segundo capítulo de Neemias é um lindo exemplo da harmonia possível quando Deus e o homem colaboram na obtenção de coisas sobre a terra. Deus é soberano. Nossa missão é orar, planejar e estar preparados. Oramos para que Deus prepare as circunstâncias que estão além do nosso controle. Depois fazemos planos para que o que podemos controlar. Não é nem uma coisa e nem outra, não é? Ore e deixe que o Espírito guie você. Ouvimos muito isso, mas a Bíblia diz que é uma necessidade. As Escrituras nos dizem
que o homem prudente faz planos. O êxito exige a parte de Deus e também a minha. Temos de orar, apoiar-nos em Deus, planejar e realizar nossos esforços. A oração e o planejamento acontecem juntos. Como Neemias se preparou, quando surgiu a oportunidade, ele reconheceu e estava pronto. Os líderes se preparam para o êxito, ao invés de se preocuparem com o fracasso. Neemias não se preocupava com o que poderia acontecer, caso seu plano não funcionasse. Havia planejado e orado, como se o que iria suceder fosse inevitável. Aplique isso na sua vida. Você quer de fato crescer espiritualmente? Você está lendo este livro e isto é uma boa indicação de que a sua resposta é afirmativa. Que planos você fez para o seu crescimento espiritual? Nós planejamos tudo sobre a nossa vida. Por que não planejarmos o nosso crescimento espiritual? Você tem um plano para ler toda a Bíblia? Você tem um plano para separar um tempo todos os dias e dedicá-lo à oração? Você tem um plano para falar do Senhor a essas pessoas ao seu trabalho? Você tem um plano para convidar essas pessoas para jantar na sua casa, conhecê-las melhor e convidá-las para ir à igreja? Você tem um planejamento ou, sinceramente, está deixando que tudo aconteça de maneira espontânea? São muitas poucas as coisas que acontecem de forma espontânea. Você precisa ter um plano. Um plano para testemunhar, um plano para ler a Bíblia, um plano para orar. Vamos refletir. Para que qualquer uma dessas coisas seja eficaz e constante em sua vida, o que você precisa? De um plano. Quais são os seus planos? São somente sonhos que você constrói e pede a Deus que abençoe, ou são planos que precedem do Senhor? Como você reconhece a diferença entre um ou outra coisa? Se os seus planos procedem do Senhor, vão ser suficientemente grandes para que Ele caiba neles. Alguém disse: não faça planos pequenos, porque esses planos não têm o poder necessário para mover as almas dos homens. Os pensamentos grandes atraem grandes pensadores e os sonhos pequenos atraem pequenos pensadores. Que tipo de pensador você é? Qualquer que sejam os seus planos, torne-se grandes o suficiente para que possa mostrar Deus ao mundo. Que sua vida grite a todos que a vejam: Deus é grande. Se você está gastando mais tempo e energia preocupando-se com os fracassos, mais do que planejando para o êxito, você está desperdiçando ambos. Pai Celestial, pedimos-te que levamos nossa vida a sério e que possamos nos dar conta das necessidades, como tu disseste, para que vivamos com um senso correto de responsabilidade, não como os homens que desconhecem o significado da vida, mas com as pessoas que de fato conhecem. Senhor, ajuda-nos a fazer o melhor uso possível do nosso tempo. Dê-nos um coração que a carregue com firmeza ao que sabemos que é a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a pensar com cuidado no sentido que nossa vida toma e o nosso caminho, a medida pelo qual caminhamos. Ajuda-nos a reconhecer as oportunidades que Tu nos põe diante de nós e a estar prontos para quando elas se apresentarem a nós. Ajuda-nos a fixar metas, marcar data limite, prever os problemas, calcular o custo e aplicar à nossa vida esses 6 princípios de planejamento. Em nome de Jesus. Amém. Guia para a aplicação do princípio 3. Os planos de um líder, aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Como Deus pode usar os outros crentes para ajudá-lo em seu plano? Você faz parte de um grupo de crescimento ou célula, ou tem amigos de confiança que pode ajudá-lo a revisar suas metas e prazos? Peça a essa pessoa que o lembre de suas responsabilidades ao planejar e executar. Discipulado. Liderar com Jesus significa aprender o seu estilo de administração. Estude os versículos neste capítulo para descobrir os planos de Deus para os líderes. Você segue estes planos? O que você pode fazer agora para aprender mais sobre Jesus e como se parecer mais com Ele? Como este capítulo o ajudou para crescer como discípulo de Cristo.
Antes da próxima lição, releia João 17 e examine o padrão que Jesus estabeleceu para a liderança. Ministério. Conhecer as necessidades do corpo de Cristo implica um planejamento cuidadoso para não desperdiçar nossos recursos. De que maneira Deus quer usá-lo para servir os outros crentes? Se você já exerce liderança, que planejamento suas funções requerem? Os princípios de Neemias você pode aplicar para exercer um ministério mais eficaz para o Senhor. Escolha dar um passo adiante em seu trabalho. Evangelismo. Os líderes são observados por outros crentes e não crentes. Em sua função de líder, como você se assegura de refletir Cristo para aqueles que não estão sob a sua liderança? Há alguma estratégia que você pode estudar ou exemplo de algum líder que você pode seguir? Como o planejamento o ajuda a responder diante das crises e das críticas da rejeição? Medite a respeito e faça um plano e prepare-se para manejar as crises. Adoração. Se queremos refletir Deus para os que nos rodeiam, devemos passar tempo na presença do Senhor. Como Deus pode usar um culto, um estudo bíblico, um concerto cristão para fortalecer as suas aptidões para a liderança? Você separa um tempo diário para estar a sós com Deus? Momentos de paz são uma grande maneira de recarregar as suas baterias espirituais. Se você ainda não o tem, é tempo de separar um espaço em sua agenda para isso. Faça de Deus a sua prioridade e você verá o que Ele faz com seus planos. Pontos para reflexão. Qual a importância que o planejamento teve para você no passado? De que forma este capítulo o ajudou a entender as necessidades de planejar os seus projetos antes de iniciá-lo? Deixe de lado seu projeto por um momento e responda as seguintes perguntas. Primeira, você pode determinar um exemplo de projetos pobremente concebidos na história ou na atualidade? Segundo, qual foi o resultado desses projetos? Terceiro, o que teria acontecido se tivesse sido usado um pouco de perseverança e estratégia? Agora que você sabe que Deus escolheu você para liderar os outros, ore por seu papel de líder e para conhecer a importância do planejamento. No próximo capítulo, veremos como motivar os outros. Vamos ver como envolver a sua equipe nos planos que Deus revela a você. Acabamos aqui o 3º capítulo do livro Liderança com Propósito. Agora reserve um momento para que você tenha essa reflexão, esse momento com Deus. Quero agradecer desde já a sua participação até aqui. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal e já fica preparado aí para acessar o 4º capítulo. Gratidão!